Bom dia, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Grace Justa, delegada de polícia, da doutora Carol Arruda, defensora pública, do Vinícius Borges, que é nosso aluno aqui da instituição. Eu sou a professora Luísa e a gente está aqui fazendo esse podcast hoje para falar um pouquinho sobre violência doméstica, né? Sobre o laço de apoio e essa ampla rede de assistência às mulheres em situação de violência doméstica. Esse tema é um tema muito importante socialmente falando, né? Por isso que a gente precisa discutir, por isso que a gente trouxe aqui autoridades que têm conhecimento na área para nos ajudar, para nos auxiliar. E a gente está também, de alguma forma, querendo passar para a comunidade um pouco desse conhecimento, dar algumas dicas para as mulheres que estão em situação de violência, para que de alguma forma possam romper esse ciclo, certo? Então, agradeço muito a presença de vocês aqui. Primeiramente, eu gostaria de começar falando sobre a situação. Vamos pensar no começo. Se uma mulher passa por uma situação de violência, qual que é a primeira coisa que ela tem que fazer? Onde que ela tem que buscar ajuda? Como pode funcionar essa ajuda? Como é que a gente poderia começar aí sobre essa questão da violência? Vou começar então. Essa questão de procurar ajuda é uma coisa que é muito complexa, porque a gente às vezes tende a querer se substituir à vontade da mulher. E a mulher às vezes não está preparada para ingressar no sistema de justiça. Então ela não procura ajuda no sistema de justiça, ela bate em outras portas, né? Então por isso que a gente trabalha tanto com essa questão da conscientização da sociedade, para que a sociedade como um todo esteja preparada para receber essa mulher. Se a gente olhar a última pesquisa Visível e Invisível do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, depois da última agressão, 49%, se não me engano, das mulheres não fizeram nada. Entre 15% e 20% delas, umas procuraram a família, outras procuraram os amigos, um percentual mínimo de, acho que 1,6% ligou para o 180, outro pequeno percentual ligou para o 190, e um percentual que, se não me engano, mais ou menos de 15% a 20% procurou a Polícia Civil, né? Então, e a Polícia Civil, hoje em dia, é a maior porta de entrada, né, para essas mulheres em situação de violência. E quisera eu que a maioria delas fizessem esse percurso, porque ingressar no sistema de justiça é alguma coisa muito importante, né? Porque assim a mulher tem um nível de proteção mais alto. Mas a gente não pode esquecer que a mulher tem o tempo dela. E a gente não pode querer se substituir à vontade dessa mulher, agir no lugar dela. Tiveram umas mudanças na legislação desses anos da Maria da Penha para cá que eu considero muito relevantes nesse assunto, e aí eu acredito que vocês vão me dizer se de fato são, né, na prática, que foi outra pessoa poder denunciar além da própria mulher, de não ser algo personalíssimo, né? E também da questão de não poder retirar a denúncia, que eu acho que foram inovações para justamente evitar essa questão do arrependimento ou da pressão, porque existe uma pressão. É engraçado que quando a gente vê uma mulher sofrendo qualquer tipo de violência, principalmente a psicológica, e quando alguém vai falar alguma coisa, a primeira coisa que o agressor faz é falar: nossa, você falou alguma coisa? Assim, teve um caso que aconteceu, por exemplo, no Big Brother, e aí as pessoas, eram 2 rapazes que foram expulsos. E aí a primeira coisa que você fala: ué, mas o que você falou? Tipo, como se fosse a culpa da mulher pela reclamação e não dele por ter feito algo errado, né? Então eu acredito que quando a gente, né, tira essa possibilidade de você não poder se arrepender, porque existe uma pressão muito grande, né? Um dos grandes problemas que eu vejo é que as mulheres só conseguem identificar como violência doméstica a violência física. Às vezes as mulheres são agredidas psicologicamente, financeiramente, né? E elas não percebem porque estão inseridas nesse contexto. Então, para identificar, é só quando chega ao extremo, que o extremo é a violência física. Entendeu? Então, esse programa de conscientização, ele é muito importante por conta disso. Que muitas vezes o que nós vemos são as mulheres indo à Defensoria Pública para tirar as medidas protetivas que foram concedidas a ela.
por conta que dependência econômica, por conta que se ele tiver com esse processo, ele não consegue emprego, e aí não vai conseguir pagar a pensão. E aí as mulheres sempre estão sofrendo todo esse tipo de pressão para que retire a medida. Hoje em dia o que se tem, que a ação penal é pública. Toda ação penal de agressão física é pública. Mas não, a violência doméstica não se restringe à agressão física. Por exemplo, ameaça, que não é agressão física. Se a mulher quiser voltar atrás, ela volta, porque é uma ação penal privada. Entendi. Entendeu? Não vai para frente. O Ministério Público não tem mais como agir. É só nas questões de agressão. A lei ainda é uma lei boa, mas que se funciona muito pouco. E uma coisa que a gente falou em sala, aí o Vinícius está aqui vai falar pra gente como homem, né? Vai dar essa visão, que eu acho muito importante, porque assim, a gente tem a questão do lugar de fala, que é muito importante a gente respeitar a mulher, e a gente tem muitas campanhas para conscientizar a mulher sobre o empoderamento, sobre a necessidade da denúncia e etc. Mas muitas vezes eu sinto falta da conscientização do homem. De ensinar ao homem, olha, isso é violência, olha, isso é errado. Porque a gente vem de uma sociedade machista, de um machismo estrutural, e o que eu percebo é que em muitos momentos, não que o homem não faça por maldade, não é isso que eu não estou defendendo o homem não, passando pano não, né? Mas que falta também essa questão. Então assim, o que você acha, Vinícius? Como é que você entende que em relação ao homem, o que a gente poderia de alguma forma conscientizar para a gente evitar que o agressor, né, cometa essa agressão? Como a gente estava falando em sala de aula, professor, tem que ter essa conscientização geral. E quem precisa fazer essa conscientização? Na minha opinião, como é um negócio tão enraizado na nossa cultura, nós precisamos começar na sala de aula mesmo. Desde quando a pessoa está ali no ensino fundamental, vai para o ensino médio, orientar sobre o que é violência. Porque que nem a doutora Carol falou, doutora Grace, que violência, a maioria das vezes, só é identificada quando é a física. E as pessoas acreditam que a violência psicológica não é nada. Mas, às vezes, a pessoa faz a violência psicológica justamente pelo fato de aquilo estar enraizado na cultura dela e ela nem percebe. Então, a conscientização é muito importante justamente por conta disso daí. E os homens, às vezes, pecam sim nesse ponto. Às vezes a gente tá numa roda de amigos, aí solta uma frase machista e tudo mais. Mas isso também melhorou, por conta de que a internet tá abrindo isso, na minha opinião. Tem muita coisa na internet hoje em dia que já fala a respeito disso. Eu entendo que também tem que mudar a estrutura de poder. Porque quando a gente olha para o Congresso Nacional, para as pessoas que fazem as leis e tudo, as mulheres não chegam a completar a cota do fundo do partido, né, que é 30% de gênero, né? É 70, 30. Então não tem nem 30% de mulheres que se candidatem para conseguirem os cargos. Porque quando a sociedade vê mulheres em cargo de poder, ainda sempre tem comentários misóginos, né? A mulher ainda não é aceita por conta dessa sociedade, dessa construção social. E isso tem que ser mudado na escola. Desde a educação infantil, né? A importância da mulher, a igualdade de gênero. Né? Não é só a mulher é melhor, nem o homem é melhor, é a igualdade de gênero, a igualdade de papéis, o que essa mulher tem que fazer. E isso vai, a partir do momento da educação, vai mudando esse papel. E a representatividade ela é muito importante, né? Muito importante. Não só eu penso que não só na hora de votar no Congresso, mas a gente ver mulheres em situações de poder, né? A doutora Grace mesmo, que é delegada, né? Um cargo muito masculino, que a gente espera um homem e que, assim, e a questão, a polícia, em regra, é um ambiente mais machista também, né? Então, assim, conta um pouquinho pra gente, doutora Grace, dessa questão. É bem até complexo falar sobre isso, né? Por causa da instituição e tudo, mas é um ambiente machista, sim. E a questão da mulher dentro da instituição ela é uma questão muito batalhada, né? A mulher tem que mostrar que é capaz de fazer o trabalho dela assim, com muito mais ênfase do que o homem, né? Eu não quero dizer assim num trabalho mais de chão de fábrica, esse nem tanto. Embora a própria sociedade
tenha esse comportamento. Eu me lembro que no começo da carreira, hoje em dia não, que eu acho que a minha idade já segura melhor as coisas, mas no começo da carreira, e eu não entrei muito jovem, eu era a segunda mulher mais velha da minha turma, eu entrei com 38 anos. E eu lembro de eu ficar sentada assim dentro do gabinete do delegado de plantão, e aí as pessoas falavam, os agentes falavam, vai falar ali com a delegada, né? Aí quando a pessoa ingressava na sala, olhava para mim e dizia, eu volto depois. Nem é tão importante, né? Então, quer dizer, não é só o ambiente, mas não é só quem está dentro Sim. daquele ambiente, é quem também vem de fora visitar o ambiente, né? Ele não estava aí esperando uma delegada que talvez eu estivesse de vestido, não sei, porque nada impede da gente trabalhar de vestido. Eu consigo atirar de vestido também, se precisar. Né? Então, assim, eu acho que isso é de fora para dentro, de dentro para fora, dentro da instituição, é mais difícil crescer, assim, assumir cargos mais altos, mas também a gente tem que reconhecer que a proporção de mulheres é muito pequena, né? Então, se a gente for fazer uma análise de quantas mulheres existem na Polícia Civil ou na Polícia Militar, nós somos minoria mesmo, né? Eu acho que hoje em dia a gente não deve chegar nem, não sei, acho que talvez nem 30%, eu acho. Eu tenho que analisar esses dados, mas eu acho que não. Então, isso também contribui para que a gente tenha mais dificuldade. Até porque as amizades sólidas, elas acontecem bem assim, homem e mulher. É o clube da Luluzinha e o clube do Bolinha. É muito difícil, assim, a irmandade entre os homens, assim, tem milhões de caminhos, os jogos de futebol, as saídas, é difícil, né? Então, as mulheres buscam ajudar as próprias mulheres e os homens ajudar os homens. Eu acho que isso é quase natural, mas tem que mudar. E eu acho bacana porque gera representatividade. Então, assim, eu, quando criança, não me lembro de ver uma delegada mulher. Então, assim, minha filha, que é uma bebê, vai crescer já vendo delegadas mulheres e entender que aquilo é, sim, um espaço que se ela quiser, ela pode ocupar. Então, assim, essa representatividade, né, de como a sociedade, por mais que a gente venha de uma sociedade com machismo muito estrutural, muito enraizado, quando a gente vê mulheres assumindo o poder e tendo lugar de fala e tendo, né, propriedade no que está falando, isso eu acredito que incentiva muito, né? Assim, quando você vai numa delegacia da mulher, que você é ouvida por uma mulher, te dá uma tranquilidade maior. Né? Outra coisa. Recentemente a gente viu, né, essa questão do concurso, acho que foi da Polícia Militar, e foi. que eles estavam num grupo falando mal das mulheres que também haviam sido aprovadas no próprio concurso deles. Entendeu? Que as mulheres eram marmita, né? Uma história, umas palavras bem de baixo calão, sabe? E bem degenerativas em relação às mulheres. E a gente já vê o próprio, como é que uma pessoa quer ser delegado, que quer buscar a igualdade e tudo, e já vem com esse comportamento. E aí a gente consegue identificar que esse comportamento, ele é um comportamento enraizado na nossa sociedade. Outro episódio também é do juiz que vira para a mãe, né? Como foi aquele episódio do juiz que virou para a mãe da vara da família e falou assim... Ninguém mandou ter filho, entendeu? Tá achando ruim, não é só não ter filho, falou coisas nesse sentido. Isso um juiz. Sabe? Então, assim, em todas as instituições há esse problema de gênero, né? Enraizado mesmo. Então, assim, a mulher tem que buscar essa quebra, acho que em todos os lugares. Se você vai ser numa entrevista de emprego, as empresas preferem homens, porque não tiram licença maternidade, porque não tem filho pequeno, né? Porque por várias questões femininas. Então, assim, Isso é engraçado, porque sempre... eu tenho uma filha pequena, de 1 ano e 8 meses. E, gente, como eu escuto isso? Quem tá sua filha? Porque eu dou aula à noite. Sua filha tá com quem? Nossa, quem cuida dela pra você trabalhar? E eu pergunto pro meu marido, eu falo, meu amor, quando você tá trabalhando, as pessoas te perguntam isso? Ele, ninguém me perguntou. Por quê? Tá com a mãe, né? E assim, mas pra gente ver o quanto essa questão isso é uma espécie de machismo, você ter a preocupação de quem tá cuidando do seu filho, porque em tese quem tem que cuidar é sua mãe. Então, se a mãe está trabalhando, quem mais poderia, né? Então, assim, é uma questão bem ampla, sabe? A gente querer discutir, assim, violência doméstica, a gente tem que ver tudo que acontece, sabe? Porque são essas pequenas coisas que também traduzem em revitimização. As mulheres não denunciam, porque quando elas chegam no judiciário, chegam na delegacia, até mesmo na defensoria pública, elas são revitimizadas. E aí elas não querem, de novo, passar por aquele processo, porque é muito doloroso.
E uma coisa, assim, que acontece muito, que me assusta, é porque, assim, quando você vê uma mulher passando por um processo de violência, ainda tem pessoas, isso é bem comum, tá? Que perguntam assim, mas o que você fez? Ah, mas você não fez nada. Ah, tá, ele te bateu de graça, você não fez nada. Então, assim, é tão complicado porque a gente, de alguma forma, quer achar uma justificativa para o injustificável. Não interessa o que você fez. E sim, você pode não ter feito nada e a pessoa ter te agredido. Sim, lógico. E Isso outra coisa, infelizmente, tem um vídeo de um juiz na internet exatamente isso. Ele falando, eu já tenho 20 anos de profissão e nesses 20 anos eu sei que ninguém apanha de graça, falando isso para uma mulher. É como é que uma mulher vai buscar proteção e lá na hora encontra um juiz que fala uma coisa dessa. Então, graças a Deus a gente tem uma legislação nova, né, que nós estávamos falando. Isso. Né? Isso também é a questão do estigma social. Porque a gente vê aquela pessoa, ela parece ser gente boa, tudo mais. Às vezes a gente acha que ela não vai cometer aquele tipo de conduta, mas acaba fazendo aquilo. E um ponto que a doutora comentou ali, que quando as vítimas de violência doméstica vão procurar a instituição, de ter mulheres lá para atenderem. Porque eu atendo vítimas de violência doméstica também na Defensoria Pública, e às vezes eu fico com vergonha, ou então até ressentido, de fazer uma pergunta para aquela mulher e ela se sentir ofendida de alguma forma. Mas tem algumas perguntas que eu preciso fazer. Essa questão da pessoa ser atendida por uma mulher é muito importante, sim, porque ela vai contar o caso de forma mais detalhada. E também ali você consegue visualizar a questão da violência psicológica. Se ela está sendo coagida ali a fazer alguma coisa, ou então se ela está ali por livre e espontânea vontade. Sim. Nós recebemos em torno de 10 a 15 mulheres por dia que vão lá retirar as medidas que já tinham sido concedidas. E a gente faz esse trabalho de conscientização de que não podem ser retiradas, né? De que é melhor esperar um pouco, pelo menos para baixar o calor da emoção, dependendo do que foi a briga, né? Mesmo assim, né, Vini, por conta da questão financeira. A pior questão que envolve as mulheres é a questão financeira. De não ter como se sustentar, de não ter casa para morar. Às vezes denuncia o agressor não sai da casa, quem tem que sair é a mulher e os filhos. Aí vão para abrigos, que é um lugar extremamente desconfortável. Embora a nossa legislação preveja, né, que hoje tem que pagar um aluguel, vamos ser bem sinceros e justos. Ainda não vi nenhum Estado pagando aluguel para nenhuma mulher vítima de violência doméstica. A senhora já viu? Porque agora que saiu essa nova lei, ela ainda depende de regulamentação, Isso, né? sim. Aí, antigamente, havia essa lei distrital, que também nunca foi regulamentada, e aí o que acontece? A mulher tem esse direito, vai em busca dele no CREAS, por exemplo, e lá no CREAS isso entra na vala comum, assim, porque tem um programa de pagamento de aluguel social. Tá. Então, assim, ela vai conseguir esse aluguel social, mas dentro do programa. Ela não tem as especificidades que, em tese, ela deveria ter, né? Essa lei, urgência, né? que é distrital, não me engano, foi Rafael Prudente, não me lembro qual foi o distrital que é o autor dessa lei. Então, ela não, de fato, ela nunca foi regulamentada. Então, assim, tem aquela lei que é para inglês ver, porque ela, na prática, ela não pode ser colocada em execução, né? E a mesma coisa a gente está enfrentando agora, que é essa questão da medida protetiva de urgência, né? Que o juiz pode, em medida protetiva de urgência, conceder aluguel social para essa mulher. Ainda assim depende de regulamentação, e ainda assim a gente vai voltar na pergunta: e quem vai pagar? Né? Porque isso aí o judiciário vai lá dar a canetada, mas quem vai sair do executivo? E esse dinheiro vai vir de onde? Né? Porque a União está lá, está bonito, está previsto na lei, mas os estados e o Distrito Federal vão ter que ter recursos para viabilizar o pagamento desse aluguel. Então tem que haver esse recurso, tem que estar predestinado, tem que ter um orçamento para isso. Até essa coisa desenrolar não vai ser fácil, não. Vai não. E assim, é complicado porque tem imóveis. Aí tem o aluguel que às vezes não é perto da escola das crianças. Uhum. Então, assim, tem toda essa questão. E o que eu vejo muito, além dessa questão da violência patrimonial, eu não sei se, assim, isso é uma visão, né? É empírico, não é nada, nenhuma pesquisa, não. Mas que, assim, os próprios homens, eles cobram muitas vezes, estimulam que a mulher não trabalhe justamente para ter um refém mesmo. Então, assim, o homem não permite que a mulher trabalhe. Ou ele quer muitos filhos, o tempo todo ele quer mais filhos para que a mulher esteja sempre ocupada com os filhos. Enfim. E assim, a gente está em 2023
né? Estatuto da Mulher Casada já foi revogado há tantos anos e ainda tem homens estimulando para que a mulher justamente seja uma refém, seja dependente dele. Eu quero fazer um adendo, professora, porque muitas vezes esse comportamento é disfarçado como se fosse alguma coisa boa. A pessoa fala bem assim, não, você não precisa trabalhar, eu cuido de você. Quando, na verdade, ela está afastando da família para a pessoa também não ter aquela independência financeira dela. Tem um documentário que é um TED Talk, que é de uma americana que ela foi vítima de violência doméstica e o título é bem assim, por que as vítimas de violência doméstica não vão embora? É a Leslie Morgan. Aí ela explica toda essa questão lá, recomendo para quem está assistindo, e é muito bom, bem explicativo, porque a gente fala bem assim, é só ir embora, mas não é assim que funciona, tem toda uma questão. Tem um ciclo, né? E uma coisa assim que eu queria falar ainda é sobre a questão das medidas protetivas, porque vamos pensar que a mulher rompeu esse ciclo, né? Ela procurou ajuda, que a gente sabe que tem o tempo, como a doutora Grace falou, tem o tempo dela, e aí ela procura ajuda. Aí ela é atendida, vamos pensar que no mundo ideal ela é atendida por uma mulher, ela consegue essa medida protetiva. Como é que funciona pós-medida protetiva? Em regra, essa medida ela é cumprida? Se tiver uma quebra, eu queria que vocês explicassem pra gente como é que a mulher lida quando ela já tem uma medida protetiva. O judiciário, hoje em dia, até o delegado de polícia, em localidades que não tem juiz, pode conceder a medida protetiva. E essa medida protetiva é concedida com um tempo determinado. Às vezes 3 meses, às vezes 6 meses. E se o homem romper, quebrar essa medida protetiva, hoje em dia tem um artigo da lei, Maria da Penha, que ele pode ser preso por até 3 meses, né, Vinícius? Por até 3 meses pelo descumprimento dessa medida protetiva. E as mulheres têm que tomar cuidado porque, concedido a medida protetiva de afastamento do lar, de proibição de contato com o agressor, se a mulher mandar uma mensagem de WhatsApp falando, olha, a pensão está atrasada, significa que ela foi a descumpridora da medida, que é ela que deu causa ao descumprimento. E aí depois ela não vai poder alegar que o homem quebrou a medida para poder pedir esse recolhimento, essa prisão do homem, entendeu? É como se ela estivesse dando consentimento para ele se aproximar. Entendi. E aí uma pergunta que eu faço, caso o homem descumpra, e aí você no próprio processo judicial, processo na polícia, como é que ele faz o boletim de ocorrência ou comunica no próprio processo judicial o descumprimento e pede para oficiar o Ministério Público, né, para intimar o Ministério Público, para o Ministério Público oficiar pela prisão do descumpridor da medida, digamos assim, né? Entendi. Mas é bom frisar também que, havendo descumprimento da medida protetiva de urgência, a mulher pode imediatamente ir à delegacia para registrar a ocorrência, porque isso é um crime, né? Sim. É o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, e se a gente tiver condições, se ele estiver em local próximo, a gente faz a prisão em flagrante, né? Que legal. E aí ele já vai o serviço completo pronto para o juiz, ele já vai preso em flagrante. Se não, aí quando a gente recebe a ocorrência, a gente trabalha e o próprio delegado faz a representação pela prisão preventiva do ofensor, né? E o bom é que os juízes não estão agora concedendo a liberdade provisória nesses crimes de descumprimento de medida protetiva. A chance dele de não ter sido preso por aquela agressão foi justamente uma medida protetiva. A partir do momento que ele descumpre essa medida, ele já perde a credibilidade dele judicial. Entendi. E aí ele vai ter que cumprir pelo menos os 3 meses lá da prisão. Que maravilha. E aí, nesse caso, isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, porque que, assim, uma sensação que eu tenho, quando você vai fazer uma denúncia, a sensação que eu tenho é que as pessoas sempre acham que vocês estão mentindo. Assim, existe um estigma social de que a mulher vai inventar porque ela quer se vingar, porque ela quer ver ele preso e etc. Na prática, tem tantas mulheres assim inventando uma agressão para ter esse estigma social? Não, de jeito nenhum. Não. E eu acho que hoje em dia também a gente não tem essa percepção que a mulher está mentindo, não. Eu acho que todo mundo tem a consciência de que aquela coisa acontece. O que pode acontecer é o preconceito mesmo. Falar, meu Deus, lá vem ela de novo. Ai, que saco, essa mulher não dá jeito na própria vida, né? Mas não é que acha que aquilo não acontece. Acha que ela é inerte, que ela não sabe tomar as decisões da própria vida, não tem paciência, acha que é para ela resolver aquilo em casa, quer tratar mal, quer se ver livre, acha que aquilo não é um problema de envergadura o suficiente para ocupar a polícia ou o sistema de justiça, né? Essas coisas que são
típicas de quem tem uma visão preconceituosa, né? Aliás, falando de preconceito, todo mundo tem que assistir o vídeo da audiência da Mariana Ferrer, porque é uma violência institucional e é ali, assim, uma violência completa. De todos os homens na sala praticaram violência contra aquela mulher. E cada um exercendo sua função. Ali tinha advogado, tinha defensor público, tinha promotor, tinha juiz, né? Faltou saber se ela teve violência também enquanto estava na delegacia de polícia. Mas essa coisa de achar que ela mentiu, não. Agora, existe mulher que usa dos mecanismos da lei? Existe, sempre vai haver mau uso das ferramentas que estão à disposição dos humanos para que eles sejam mais felizes. Sempre vai haver mau uso. Embora a gente aqui esteja falando de violência contra a mulher, isso acontece em qualquer outra situação. Existe gente que usa a estrutura da polícia para se ver livre de outros problemas? Ou vocês mesmos, advogados, estão cansados de ver isso, né? Que as pessoas tentam usar a estrutura da polícia para melhorar a situação delas no processo judicial. Como se a ocorrência valesse... se eu for até a polícia e eu registrar uma ocorrência, isso é meio de prova para mim. Não, vai chegar na polícia, vai registrar a ocorrência e a gente vai registrar o que a pessoa disser. Você chegar lá na polícia e disser qualquer absurdo, nós vamos escrever o absurdo. A gente só vai saber se é verdade ou se é mentira depois da investigação. E olhe lá, né? Então, assim, existe a mulher que vai fazer mau uso disso? Existe. E é uma pena, porque isso dá um certo descrédito, né, para todo o trabalho que a gente faz, né? Mas a gente vai ter que suportar isso, porque isso é um fato que acontece em toda e qualquer esfera. Exatamente. E o que eu digo sempre assim para as mulheres, não tenham medo, vão buscar os direitos, vão lá, a Defensoria Pública sempre está aberta. Aqui no DF, principalmente, todas as regiões têm uma Defensoria Pública de atendimento à vítima de violência doméstica. Então, assim, se você está na dúvida, se você está sofrendo violência doméstica, eu falo porque você está sofrendo violência doméstica. Se você não está, não tem dúvida, né? Exatamente. Então, se você está na dúvida, se aquele comportamento se você está se sentindo humilhado, se você está se sentindo, de alguma maneira, incomodado, né? Assim eu falo sempre, você tem atenção com os incômodos dos relacionamentos. Porque violência doméstica também ocorre entre relações de namorados, entendeu? Também ocorre com mulheres trans. Ou seja, qualquer gênero feminino, né? E aí, se você está incomodado com alguma coisa daquela relação, vai na Defensoria Pública, vai buscar se instruir para saber qual é o melhor caminho. Porque para não deixar chegar no pior caso, que é a violência física, né? Que nem sei se é o pior, porque a violência psicológica também é tão grande, né? Que a gente fica, qual é o pior? Mas assim, se você está incomodado com alguma situação dentro do seu relacionamento, vá procurar a Defensoria Pública, vá na delegacia, expõe o caso, conta para uma amiga, conta para alguém, não fica ali sofrendo sozinha. Porque isso é uma coisa que vai minando a autoestima da mulher. Sim. A partir do momento que está sofrendo violência doméstica, a ponto da mulher entrar em situações de depressão, de não querer realmente mais sair de casa, e aí pronto. E aí está configurado o ciclo e aí ela não vai ter muito mais dificuldade de buscar essa ajuda. Essa questão que você falou, doutora, de falar é muito importante mesmo, porque nós vemos vítimas menores de idade, lá na Defensoria Pública, muito, que às vezes vão denunciar abusos sexuais depois que já estão maiores de idade. E a maioria que aparecem lá quando as vítimas são menores de idade é porque elas falaram para alguns familiares e os familiares ajudaram ela nessa questão, por isso que é importante. Sim, e uma coisa assim que eu vejo muito também é que é importante empoderar a mulher e é importante a gente, né, explicar os meios que ela tem e etc. Mas é importante também a gente que essas medidas elas tenham responsabilidade. Por quê? Sempre errado é o agressor, mas sempre tem aquela coisa, é melhor ser feliz ou ter razão, né? Errado é o agressor, mas não é porque eu tenho medida protetiva que eu tenho colete à prova de balas. Infelizmente, tem muitas mulheres que morrem, são vítimas de feminicídio, né, Vinícius? Mesmo com a medida protetiva. Então, é importante que tem que se tomar certos cuidados. Eu tenho medida protetiva, então eu vou ficar passando em frente ao trabalho dele e vou ficar lá desfilando, então assim, infelizmente a gente tem que ter cuidados, né? Mesmo, mas eu não tenho liberdade? Tenho, você tem liberdade, mas você ainda está num momento turbulento. Então é muito importante que as mulheres tenham essa responsabilidade, eu acredito, no sentido de tomar cuidado. Tem até um programa que vocês falaram em sala, que eu esqueci o nome, que a mulher ela tem aquele, como se fosse um botão do pânico. É o Viva Flu. Isso, que aí você pode, né, caso você se sinta
algum tipo de perseguição, alguma coisa que você pode acionar, você já aciona diretamente, manda, né, sua localização para a polícia. Tem um aplicativo que pode usar no celular, né? Sim. Depois, depois você fala um pouquinho disso, Vinícius, desses artifícios que eu acho que ajudam muito. E é importante que a população saiba para que possa usar, né? Para que possa ter esse auxílio. Uma coisa também que a gente fez no nosso trabalho foi uma visita ao Instituto Humanizário, doutor. Tem como você contar um pouco pra gente a respeito de como é que funciona até a vítima chegar lá no Instituto? Sim. Eu queria ressaltar que eu achei maravilhosa a ideia de vocês de fazer laço de apoio, né? Porque o laço, que é o que a gente pode substituir pelo nó, né? Mas o laço é bem mais bonito, é aquilo que compõe a rede, né? Porque a rede ela é formada de inúmeros nós e não existe um nó mais importante do que o outro, né? Todos os nós são relevantes e quando um nó se desfaz, é um problema, porque é menos um pontinho de apoio para caminhar dentro daquela rede. Então, vocês juntaram o laço, que no caso torna o nó mais bonito, né? E o apoio, que é exatamente o que a rede proporciona à mulher. E o Instituto Humanizário veio para ser parte desse laço de apoio, né? Então, nós recebemos as mulheres em situação de violência, elas vêm encaminhadas pelo sistema de justiça, né? Elas vêm encaminhadas pela Delegacia da Mulher, pelo Provide, pelo Judiciário, pelo Ministério Público, vêm também por órgãos que não são de assistência especializada, por exemplo, o CRAS ou o CREAS, que são da assistência social, mas não são da rede especializada de atendimento à mulher, né? Então, a gente também recebe encaminhamento desses órgãos, a gente recebe as mulheres por demanda espontânea também, porque são amigas de mulheres que já estão lá. E aí, quando a mulher chega, a gente faz uma triagem, digamos assim, um acolhimento, né? Para a gente entender bem a demanda dessa mulher. O acolhimento é multiprofissional, multidisciplinar, integrado. Então, a gente trabalha com advogados, assistentes sociais, psicólogas. E aí, essa mulher ingressando no programa, ela tem acesso a muitas coisas. Outras mulheres, elas preferem somente ter, digamos, o acompanhamento psicológico. Aí elas têm os psicólogos, são todos voluntários, né? Atualmente a gente tem 16 psicólogos atendendo lá voluntariamente. A gente é muito grato a todos eles, né? Ou ela precisa de consulta jurídica ou de acompanhamento no processo. Então, a gente também tem escritórios voluntários que auxiliam essa mulher. Tem o atendimento lá toda terça-feira das advogadas para tirar dúvidas, preparar para processos que elas precisem, eventualmente. Tem o atendimento individualizado também pela assistente social, que é uma conselheira tutelar, que é nossa voluntária. E as mulheres participam também de formações profissionais. Então, a gente tem parceiros que nos ajudam de colocação no mercado de trabalho. Até faz umas 2 semanas que a gente teve a Drogazil lá com a gente. Não estou nem fazendo propaganda, mas é importante ressaltar, né? É claro. Que eles estiveram lá conosco e fizeram a seleção de mulheres lá no próprio instituto. Então, a gente chamou pela lista toda as mulheres que tinham as condições que eles pediam, que elas tinham que ter ensino médio completo, né? E aí a gente chamou todas elas para participarem, que preenchiam os requisitos, né, que foram dados por eles. E eles selecionaram todas as mulheres para o Banco Reserva, só uma já foi chamada, né? E menos uma que não conseguiu porque estava muito nervosa, chorou muito, aí essa não conseguiu. Mas as outras todas as mulheres foram aceitas para comporem o banco de reserva, de vagas de reserva deles, né? Então foi um dia muito especial para nós. E é comum as pessoas nos procurarem para pedirem referências de mulheres para serem empregadas. Porque elas sabem que é bacana, que faz parte até uma ODS, né? Então, de empregar uma mulher em situação de violência. A gente nem diz que é em situação de violência, porque geralmente quando elas já estão no programa, elas não estão mais em situação de violência. Quando elas estão ingressando, que é o dia da terça-feira, que chegam as mulheres novas, a gente pode dizer que elas estão em situação. Mas se você vê as mulheres que vão aos sábados, lá todo sábado tem atividade. Todo sábado. Não existe sábado em que o humanizário esteja fechado. Pode até ser que ele esteja fechado porque a atividade vai ser fora dali, como é o caso desse sábado, que nós vamos para o 1º Batalhão da Polícia Militar. Mas se elas estão lá, elas estão tendo aula, estão tendo capacitação, estão tendo momentos de
compartilhar a vida, porque a rede de apoio lá primária é muito forte, né? Sem ser a família, mas entre as amigas. Elas criam muitos vínculos de amizade. Então, assim, a verdade é que nós somos uma grande família mesmo, que elas ficam ali, as mulheres que realmente aderem à proposta, tem mulheres lá que estão há 5 anos. Que legal. Né? E agora também a gente está começando timidamente a criar uma cooperativa para elas trabalharem, porque elas estão indo muito bem no artesanato. Então, elas estão produzindo caixas de MDF, pintando, e estamos descobrindo talentos, muitas mulheres artistas. Aí, quando tiverem presente para dar, por favor, passar lá primeiro. Legal, pode deixar. Sim, mas até mesmo a gente pode fazer, depois que já tiver um material, a gente pode fazer uma feirinha aqui na faculdade. Pra gente seria maravilhoso. Né? Para divulgar, para vender, seria bem bacana. E eu acho isso assim... Eu fico tão feliz e eu vejo, né, a senhora com brilho nos olhos contando, né? Eu amo mesmo. Eu não fico à frente porque eu trabalho na delegacia, eu só fundei, mas as gestoras estão lá cuidando de tudo. A gente pegou um folhetinho lá do Instituto Manizari, mostrou pro pessoal na nossa apresentação do trabalho. Lá tem um passo a passo de como você faz para denunciar a violência doméstica e como faz para chegar no Instituto. Eu achei muito legal esse trabalho de conscientização. É só em Brasília o Instituto hoje? É. De repente a gente cria aí filiais depois. Eu acho importante, né? A gente tem uma troca muito grande com outras instituições, né? Porque cada uma tem seu jeito de ser, né? Porque a localidade é importante também, né? Tem a cultura do lugar e tudo. Mas a gente faz muita troca com outras instituições também. Aqui no DF também a gente faz parte da SEMA, né? Que é de medidas alternativas do Ministério Público. E é muito legal você ver que o DF é tão rico de instituições do terceiro setor, que a gente não sabe. A gente pensa que não tem, mas tem muito, né? A gente é da rede do Núcleo Bandeirante, né? E só no Bandeirante deve ter mais ou menos umas 20 instituições, não digo de atendimento de mulheres, né? Mas de diversos públicos. Mas é muito bom, porque a gente faz trocas, aí a gente tem alguma coisa, tem uma idosa, aí tem a Associação Rosas Prateadas, tem morador de rua, tem milhões de coisas, mas a gente troca entre a gente. Sim. E assim, eu acredito que quando você tem apoio, quando você sabe que você tem ali, você falou das amizades, né? Que vão te apoiar, isso facilita muito para que você não volte para o ciclo da violência. Exato. Para que você se sinta fortalecida a ponto de pensar, não, eu vou conseguir um emprego, eu vou me especializar. E você tem uma ajuda para que você consiga romper esse ciclo, porque ele é muito difícil, né? O ciclo da violência ser rompido. Uma das coisas que eu falo também sobre agressão física. Porque quando ocorre a primeira agressão, está na hora da mulher abrir bastante o olho e não dar mais continuidade ao relacionamento. Porque quando ocorre a primeira agressão, quando a gente vai ver todos os casos de feminicídio que a gente trabalha no Tribunal do Júri, a gente vai vendo que tudo começou com o primeiro tapa. Começou com um empurrão. E as mulheres foram ficando até chegar no máximo, que é o feminicídio. Então, assim, a pessoa deu um tapa, o perdão que é de Deus, né? Você perdoa, mas você tem que sair do ciclo. Tentar, de alguma forma, uma ajuda psicológica, né? Conversar com alguém para você sair desse ciclo. Porque tudo começa com o primeiro tapa. Ninguém chega... a gente até estava falando na sala da importância, nesse caso, do papel das igrejas. Porque muitas mulheres continuam no relacionamento com a esperança de que Deus vai mudar a pessoa. Ou até mesmo com conselho da igreja, de que reza, de restaurar o casamento. Já teve casos lá na defensoria complicado. Desculpa te interromper, professor, mas tem a ver com o assunto, que a igreja convenceu a menina a não denunciar o abuso que ela sofreu do pastor. Esse pastor, ele era padrasto de uma menina, e essa menina denunciou, aí tinha a prima dessa menina. A prima dessa menina foi convencida pelo pessoal da igreja a não denunciar esse abuso que ela sofreu. A igreja tinha que ser denunciada junto, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê muito. Ninguém pega um gatilho do nada para matar sua companheira. Isso tudo vem sendo construído através de um processo. É um processo de degeneração mesmo do relacionamento e de posse, né? Do sentimento de posse que vai sendo cada dia mais nutrido. Então, isso não se encerra no primeiro tapa. Se a mulher continua naquele relacionamento e depois vem a se casar, não esquece. O homem não vai voltar atrás, porque ele já se sente dono. Ele já sente a mulher como um objeto. Porque a partir do momento que você bate em alguém e essa pessoa continua nesse relacionamento, você meio que cresce, né? Cresce a sua importância no casamento. E meio que decresce a autoestima da própria mulher.
quando ela fica naquele relacionamento. E aí, para sair é mais difícil. Por isso que eu falo, receber o primeiro tapa, encerra-se aquele ciclo. Essa questão de o homem se sentir possuidor da mulher, foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos que diz o seguinte: 70% dos feminicídios que ocorrem lá é no momento em que o parceiro é comunicado pela mulher: não, vou terminar o relacionamento. E 70% desses casos é o que acontece. É isso, porque toma aquele tapa, continua. A partir do momento que quer se livrar daquele ciclo vicioso, o que acontece? Eles não aceitam. E aí, em casos de desespero, partem para o feminicídio, né? Que a gente viu recentemente aqui no DF, a gente teve vários casos, não foi, Vinícius? Sim. Inclusive, parece que um policial militar pulou, né? Foi numa casa lotérica para matar a moça esfaqueada, entendeu? Então, assim, são casos de gravíssimos, assim, que as mulheres morrem mesmo. E é muito triste. E tudo a gente vê que já começou lá atrás. E a partir do momento que ela tenta abandonar, eles já não permitem mais. Porque eles já estão ali. E dificilmente uma pessoa que deu um tapa, que agrediu, ela vai mudar e não vai mais agredir. Ah, não, foi só uma coisa de momento. Dificilmente. Normalmente o agressor, ele é um agressor contumaz, né? São comportamentos agressivos, né? Que já vêm desde a infância do próprio agressor, né? Por isso que a gente fala que é a educação. Mas a gente não consegue mais mudar a educação dos nossos pais, por exemplo. Mas a gente consegue mudar a nossa. E principalmente a dos nossos filhos. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês duas: o que vocês acham das leis que regem essa situação hoje em dia? Que, principalmente para autores reincidentes, tem que ter leis mais severas, alguma coisa do tipo, para evitar justamente a reincidência? Olha, o Código Penal tem penas muito brandas. É muito complexo. Então, assim, vamos imaginar que o feminicídio é um crime construído, né? Assim, se a gente pensar, cerca de 70% das vítimas de feminicídio no Distrito Federal, elas já haviam sofrido outras violências anteriormente. Mas na mesma proporção, 7 em cada 10 nunca registrou ocorrência. Né? Então, assim, a mulher... Geralmente, a mulher que morre é aquela mulher que... Não estou dizendo que isso é regra. Sim. Mas ela não procura o sistema de justiça, né? Então, se você pensar isso também em termos de resposta penal, a resposta penal é muito branda. Então, aí você precisa... tem aquele cara assim que fala: tô nem aí, eu vou ficar lá um pouquinho na cadeia, depois eu volto, né? Então, é muito complexo. Os juízes, hoje em dia, fazem ginástica para manter um indivíduo preso preventivamente, por exemplo, né? Porque, assim, tem que acalmar, como disse a defensora, você precisa dar uma acalmada na situação, né? Então, você prende preventivamente. Vamos dizer assim, ele praticou uma ameaça. Eu vou cortar a sua cabeça, vou botar a sua cabeça espetada na frente da casa da sua mãe para ela chorar todo dia. Isso é uma ameaça grave. Né? Vou cortar a sua cabeça igual eu corto cabeça de galinha lá na nossa chácara. Isso é grave. E ele vai fazer, ele está dando os indicativos que ele vai fazer. Né? Então, assim, houve uma ameaça dessa, uma pena desse tamanho. Aí o juiz vai lá, faz uma prisão preventiva. Quanto tempo ele vai conseguir segurar essa prisão preventiva, sendo que existe princípio no direito penal dizendo que a prisão preventiva ela não pode durar mais do que a prisão condenatória? Quanto tempo ele vai conseguir segurar essa mulher, esse homem preso, afastado da convivência dela? Então, a pena é branda? É super branda. As penas são brandas. As penas do Código Penal são brandas. Né? E aí, tem toda uma política tem uma política criminal de desencarceramento, de todas essas coisas, mas que a gente tem que refletir sobre isso. Porque a sensação de impunidade também é muito grande nesses casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Né? Aí, às vezes, também tem aquela situação, não, ele não é um criminoso. Não, ele é um criminoso. Ele é um só criminoso. Violência doméstica. É só violência doméstica. Ele não é, ele é um homem de bem. Não, ele é um criminoso. Só tem Maria da Penha. Outra coisa, vai lá, tem dúvida, olha lá o artigo 6º da Lei Maria da Penha, olha a Convenção de Belém do Pará, está escrito que é violar direitos humanos, praticar crime contra a mulher, violência doméstica familiar contra a mulher, crime de violência de gênero. Né? Então, assim, não tem conversa. Ele é criminoso, mas que pena que aplica. Né? Quanto tempo esse cara fica afastado? É porque, assim, ó,
homicida, né, que mata uma pessoa, que rouba, ele não é tolerado na sociedade. Exato. A pessoa que mata a mulher é tolerada justamente pela nossa raiz, que é uma raiz, né, uma sociedade machista. Então, não, coitadinho dele, olha, ele é um médico, ele é uma pessoa bem renomada. Mas não, matou a ele é mulher. ótimo, ele só bateu na mulher porque, assim, é Tava como se eu nervoso. classificasse, assim, a aceitabilidade da violência doméstica, né? Não, mas não tem nada a ver, é vida pessoal dele. Quantas vezes a gente escuta isso? Não, Em gente, briga de não. marido e mulher, ninguém mete a colher, tem essa expressão. Não, é só vida Agora pessoal, tem que ver no outro. Vencemos Não, essa, gente. né? A gente mete a colher. A campanha que deu certo foi essa. Foi né? essa. Um dos avanços da jurisprudência do STF ultimamente foi a proibição da tese da legítima defesa da honra no tribunal do júri. Antigamente, os homens matavam as mulheres, né, no feminicídio. Quando chegavam lá para serem defendidos, os advogados falavam, não, mas ele matou porque ela traiu. Ele matou porque ele estava justificado ali, estava em legítima defesa. Quem é que vai ser traído, que não vai matar, né? E aí o STF veio e bloqueou. Não, a gente não pode usar mais essa tese. Justamente porque essa tese viola o princípio da dignidade da pessoa humana, entendeu? Então, tá proibido e não, o juiz realmente, a gente nem cogita usar isso, nunca nem cogitou, né, Vinícius? Nem na injusta provocação, que é quando é aquela diminuição de pena, também não pode mais. Nesse caso, né, Vinícius, de traição. São avanços minúsculos, sabe? Mas que a gente tem que saber que todo começo começa com um pouquinho mesmo, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que, assim, pra gente, né, fazendo assim, concluindo o que a gente conversou aqui, a sensação que eu tenho é que a gente tá avançando. Sim. Ainda não estamos no ideal, mas estamos avançando. Eu acredito que a conscientização das mulheres, a conscientização da sociedade, discutir isso, já vai fazer com que as novas gerações já venham com uma visão diferente, né? Então, eu acredito que, né, o Instituto Humanizário, por exemplo, como os outros institutos que acolhem essas mulheres, a legislação que ainda não foi regulamentada, mas que já existe, já é um começo para a gente pensar no futuro. E o que eu falo para as né? mulheres é, botem a boca no mundo. Usem a rede social a seu favor. Usa o celular que está ali e bota para filmar. Filma tudo. Joga na internet. Bota a boca no mundo. A partir do momento que você bota a boca no mundo, você intimida o agressor. Porque o agressor, ele cresce justamente no silêncio da mulher. A partir do momento que você filma, que você coloca na rede social, que você vai lá, que você reclama, ele diminui. Ele diminui porque ele quer, o controle dele é sobre uma pessoa que é indefesa. A partir do momento que ele vê que a pessoa está defendendo, isso inibe ele sim. Então, assim, vamos nos conscientizar, vamos procurar o apoio e coloca na rede social, não tenha medo, não. O medo é que faz com que o agressor de mulheres cresça. Ele cresce justamente nesse medo. Normalmente eles são covardes, né? Totalmente. Agridem, Normalmente, totalmente. A gente viu aquele cantor, né, que deu um chute nas costas da menina. Como é aquele cantor que ficou preso, aquele Ives, né? DJ Ives. Né? Então, aquilo é uma situação de violência total. E depois ainda querendo inverter tudo, né? Falando que a mulher tinha uma listinha dos sonhos da mulher. Qual é o sonho da mulher? Casar e ter filho com ele. E ele querendo usar isso como se ela fosse uma golpista, sabe? E aí, a partir do momento que ela foi na rede social, ela encontra esse apoio. Então, assim, bota a boca no mundo. A partir do momento que você bota a boca no mundo, você diminui o agressor. Não tem que ficar com pena de agressor, não. Se ele é uma pessoa famosa, né, um cantor, um ator, ele tem mais responsabilidade social ainda. Eu lembro de um caso de um jogador de futebol que agrediu a mulher, estava na Disney com os filhos. Ele era goleiro de São Paulo, se não me engano. E aí o clube afastou. E aí ele mandou mensagem pra mulher, aí ela divulga essa mensagem, né, falando, tá vendo o que você fez? Agora vai ficar sem dinheiro, sem a pensão dos seus filhos, eu perdi o emprego. Então, assim, ainda tem a coragem, né? A culpa é dela que divulgou, não é dele que bateu, é dela que divulgou. E as pessoas ficam, mas não, né? Não podia ter feito isso, porque também a sociedade justifica ele. Fala, olha, a mulher que acabou com a vida dele. Sim. Entendeu? Sempre tem isso. Então, assim, sempre a culpada vai ser a mulher. Mas a mulher também tem que saber que hoje em dia a rede social é para dar voz justamente às mulheres. Então, não se calem. A mensagem que eu falo é não se calem. Busquem apoio, bota na rede social mesmo e não se calem. Não tenham medo. Porque agressor só tem medo quando a mulher realmente se sente muito intimidada. Poxa, muito obrigada. Adorei a conversa com vocês. Aprendi bastante. Espero que as pessoas que assistem esse podcast também tenham, né? Também possam aprender. Agradeço muito o tempo que vocês dedicaram pra gente, tá? Doutora Grace, doutora Carol, Vinícius que veio aqui com a gente, Obrigado, né? Então, assim, agradeço muito a disposição de vocês. É um tema tão importante, né? Que a gente teria aqui várias horas para falar. Mas a gente, dentro do recorte que a gente propôs, está aqui. Então, muito obrigada para vocês. E meu nome, em nome da faculdade, do Instituto Processos. Tá bom?